Bom dia, estamos aqui para falar mais um pouquinho do nosso Deus e hoje temos como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Nosso texto bíblico se encontra lá em João 14, de 10 a 28, que eu estarei lendo para vocês agora. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me ameis, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém. Aqui falaremos um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, por quem o Espírito Santo é derramado e o que acontece na vida de quem recebe o Espírito Santo. Ressalto aqui que a fé cristã tem como base a perspectiva monoteísta. Isso é, a fé em um único Deus, né? Também sabemos que Deus se apresenta de forma trinitária, ou seja, como Pai, Filho e Espírito Santo. Desta forma, né, a compreensão trinitária é muito importante, porque não podemos pensar a respeito do Espírito Santo fora da relação com o Pai e com o Filho. Portanto, por não se tratar de três personalidades distintas e independentes, mas de um único Deus. E o propósito disso é nos
revelado lá no Evangelho de João, lá, 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que conhecesse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito divino da salvação da humanidade guiou a vida de Jesus. Jesus, ao finalizar o seu ministério, enquanto ser humano, confiou o propósito do Pai a seus discípulos, que seria a pregação do Evangelho para a salvação da humanidade. O Espírito Santo é enviado como aquele que dá o poder, que capacita a igreja para o cumprimento do propósito que lhe foi confiado, ou seja, ser testemunho do Evangelho até os confins da terra, como está escrito lá em Atos 1:8. O Espírito Santo é derramado sobre quem crê, compreende e se compromete com o propósito do Pai, e não por outra motivação qualquer. E na vida de quem recebe o Espírito Santo, acontece uma mudança notável, sobrenatural, e, consequentemente, a missão é cumprida de forma eficiente. Posso dar um exemplo disso na experiência do apóstolo Pedro, Antes do Pentecoste, evento do derramamento do Espírito Santo, todos já conhecem isso, tenho certeza. Pedro é alguém que tem uma visão equivocada de si mesmo e ele é descrito como um discípulo covarde, incapaz de seguir a Jesus, até as últimas consequências. Ainda não havia ele compreendido o tipo de Messias que Jesus era. Por isso, tinha dificuldades de se manter fiel a Jesus, a ele, Diante do risco, Pedro nega Jesus 3 vezes. E uma delas quando foi confrontado por uma criada, E após o derramar do Espírito Santo, encontramos outro Pedro, fortalecido pelo poder do céu. Ele é descrito em Atos como um discípulo de coragem, que testemunha a Cristo em qualquer situação, mesmo diante de pessoas poderosas, Percebemos então que quando o Espírito Santo é derramado, o medo se converte em coragem e as barreiras para o avanço do Evangelho são superadas. Afinal, Ele, nosso Deus, é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Anteriormente, trancado por conta do medo, agora cheio do Espírito Santo, crê, anuncia, cultua e serve. Acredite, podemos ser grandes instrumentos na mão de Deus em seu projeto de salvação. Não há medo, barreiras ou limitações que resista ao amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. É isso que eu queria deixar hoje para vocês aqui, uma reflexão sobre o poder do Espírito Santo. Deus que, quando se foi, nos mandou o Espírito Santo para que tenhamos força, coragem para continuar pregando o Evangelho. É uma transformação impressionante quando o poder do Espírito Santo entra, Pedro foi um exemplo disso. Pedro negou a Jesus, uma experiência muito forte na vida dele. E quando ele recebeu o Espírito Santo, Pedro se tornou um homem tremendamente fiel, forte, corajoso. Que Deus possa estar abençoando vocês hoje. E como eu sempre digo, reflita na palavra, leia, aprenda com Jesus, porque é o nosso exemplo de vida.
Que vocês tenham hoje um ótimo domingo, na presença e no derramar do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.